SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, shalom, amados irmãos, shalom, igreja, shalom, aqueles que não conhecem a Jesus. Amados, eu quero compartilhar uma palavra poderosa, uma palavra que talvez traga a você, porque a palavra é de vida eterna e é ela que anima, que ama, que confronta, que te direciona. Não é o pastor, amado, não é o homem, não é o evangelista, não é o missionário, não, amados. Nós não temos poder, é a graça dele que vem, através de nós, instituir a você, através dessa palavra poderosa, algo novo e precioso. E eu quero compartilhar um texto bastante conhecido, quando fala aqui no livro de Números. Em Números fala sobre uma trajetória dos 12 homens que foram olhar a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu ao povo de Israel. Uma terra que todo mundo lembra, né, que mana leite e mel. O que é isso, mana leite e mel? Uma terra próspera, uma terra fértil, uma terra abundante de prazeres, de coisas boas, uma terra boa. Uma terra em que todo o alimento, todo o fruto, todo o plantio era próspero. É isso que era uma terra abundante, que emana leite e mel, amado. Uma terra de valores inestimáveis. Um solo fértil, uma terra que possuía em alguns momentos, creio que água, mas também que necessitava das chuvas, a seródia, a temporã, para regar a terra. E aqui diz, amados, no capítulo 13 de Números, fala sobre os 12 espias. Nós não vamos ler todo o texto, ele é muito grande e não daria tempo para que nós explicássemos. Mas eu vou ler algumas partes para que nós possamos entender. No início do capítulo 13, até o verso 1 ao 24, ele fala dos homens, da descendência desses homens e os homens escolhidos para espiar a terra. Eram 12 espias ou 12 espiões, como caracterizado hoje, né? Espias, aqueles que foram enviados para analisar, para verificar a terra. A dimensão disso, a palavra de Deus diz que levaram 40 dias para analisar a terra. Você entende isso, amado? É 1 mês e 10 dias, 40 dias caminhando nesta terra para observá-la, para saber os pontos da terra, as dimensões da terra, se o terreno é plano, se o terreno é árido ou não, ou montanhoso, ou rochoso, enfim, para avaliar toda a terra. Existia água ou não, as frutas, o alimento, o plantio era favorável? Quem morava? A estrutura daquela terra, existia uma estrutura, existia infraestrutura, existia patrimônios montados ali? Foi isso que eles foram indicados a fazer. E a palavra de Deus diz que esses 12 foram olhar a terra. Olha o que diz no verso 25, sobre o relatório deles. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta e eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Até aqui. Amados, o contexto inicia, aqui no verso 25, inicia o relatório dos espias e começa com ânimo ao povo de Israel. Ou seja, ali existiam milhares de pessoas em que esses 12 espias vieram agora para declarar o que viram. Sabe, amados, no primeiro momento há um impacto tremendo. Nós fomos olhar esta terra. Passamos 40 dias e esta terra verdadeiramente mana leite e mel. Imagine a alegria no coração
do povo de Israel, dos hebreus, daquela multidão de pessoas se alegrando quando ouviram essas palavras. Mas logo após isso veio uma palavra que os assustou. Mas esta terra possui um povo poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam no pé do mar, pela ribeira do Jordão. E aí, Caleb, um dos espias, intercede. Se posiciona naquele momento. Calem-se. Calem-se todos. Nós não viemos para declarar algo que promovesse discórdia ou promovesse derrota. Nós fomos olhar a terra e a terra é boa. Independentemente dos gigantes que estão naquele lugar, homens valentes de guerra, homens que exterminam quem entrar de fora, um visitante, um espia, ou até mesmo um forasteiro que tenta entrar naquela terra, talvez eles estivessem dizendo isso para o povo de Israel, não tem como, e estavam literalmente falando isso. Não existe possibilidade alguma de entrarmos nessa terra. Não existe possibilidade alguma de acontecer algo para que nós conquistemos a terra prometida, ou seja, esqueceram da promessa de Deus. Alguns de nós esquecem constantemente das promessas de Deus, amado, da nossa trajetória de vida. E como uma palavra persuasiva de uma pessoa diz que você é um derrotado, que você não consegue, que você não pode, que você não vai conseguir, talvez terminar os seus estudos, talvez ser bem-sucedido no seu trabalho, talvez ter um casamento alicerçado em Cristo, um homem que deixa um legado tremendo, e que é conhecido na sociedade como uma pessoa íntegra, sincera e com valores absolutos. Homem de verdade, mulher de verdade, homem que exerce os padrões de conduta ética. Sabe, talvez algumas pessoas venham influenciá-lo dizendo que isso não é possível, que isso jamais acontecerá e você não é capaz. Foi nesse momento que Caleb intercede e fala, calem-se. Nós fomos chamados por um propósito. Deus nos deu como promessa a terra de Canaã. A terra é prometida, é nossa. Mas somente ele, Caleb, Josué e Caleb, é que entenderam isso. Os demais espias não entenderam isso. Eram como os olhos de derrotados naquele extremo, absoluto contexto, que agora era promessa, mas uma promessa de desilusão, porque não poderiam conquistar a terra. Por causa dos homens e talvez das muralhas, do patrimônio que existia naquele lugar, talvez do poder bélico e dos homens de estaturas gigantescas, a qual a palavra diz que aos olhos daqueles homens eles pareciam gafanhotos, e aos olhos deles também se comparavam com minúsculos, como gafanhotos diante daqueles homens de estatura muito grande. E ao ponto deles declararem, olha o que diz o texto, no capítulo 14, verso 1 a 3 diz assim, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para que caiamos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa desses homens? Amados, olha que mentalidade. Depois de tudo que Deus já fez, os tirou da terra do Egito, mostrou a abundância de dias ou os milagres de Deus para que passassem o mar em segurança e que todos os egípcios foram consumidos naquele dia. Agora, por causa de uma palavra de derrota, por uma palavra que disse que eles não iriam conquistar, esqueceram das promessas de Deus e do poder de Deus, ao ponto de chorarem a noite toda e de murmurarem contra Moisés e contra Deus. Por que não nos deixou morrer no Egito ou no deserto para nos trazer aqui e fazer com que sejamos escravos novamente, mortos e usurpem-nos, tirando nossas mulheres e filhos? Sabe, é isso que era a mente deles naquele momento. Uma aflição tremenda, amado.
E Deus não se agrada daqueles que retrocedem, daqueles que param no meio do caminho e dizem: o Senhor não está comigo, o Senhor me esqueceu. Não, às vezes Deus não vai se manifestar, porque aquilo que você tem que fazer é seu, você deve fazer, Deus não vai fazer nada, é você, amado. Tem coisas que eu e você precisamos fazer, fomos chamados para fazer. Tem coisas que eu e você, amados, fomos instituídos para fazer, para declarar, para agir, para se posicionar. É assim que Deus age, é assim que Deus faz, amados. Sempre foi assim na trajetória dos homens de fé, dos mártires, dos heróis da fé. Não deixou com que eles passassem, olha, agora uma situação, chegamos na terra prometida, 40 dias passando por esta terra, olhamos, a fruta que eles trouxeram, amados, foi um cacho de uva extremamente grande, ao ponto de se assustarem com aquilo. 2 homens carregando um cacho de uva. Imagine o tamanho, o peso disso. A terra era tremenda. Sabe, amados, às vezes pessoas falam que não conseguem, não vão conseguir, elas declaram para si próprio que é impossível. Você precisa acreditar em você, amado. E você precisa acreditar principalmente em Deus. Caminhe nessa esperança, acreditando em Deus e em si mesmo, que você pode fazer, que você pode atribuir algo de valor, que você pode concluir as coisas a qual você se propôs a fazer. É claro que Deus não vai estar nesse negócio se você está se propondo a fazer algo corrupto, corruptível. Não tem nada a ver com Deus, amados. Entenda isso, por favor. Mas, pastor, quer dizer que se eu fizer um negócio ali que seja irregular, Deus, se eu confiar, acreditar que isso vai dar certo, vai dar? Não, não vai dar. Pode até dar, pelos seus princípios, por aquilo que você se dedicou a fazer e por burlar algumas coisas, pode até dar certo, mas tem consequências. Você espera passar pelas consequências? Você quer passar por consequências? Você quer ser julgado e preso? Você quer ter o teu nome exposto à sociedade dizendo o que você fez de errado? Será que é isso que você quer para a tua vida? Esses homens e essas mulheres, amados, estavam apavorados. Estavam olhando para esse cenário agora, apavorados. E olha o que diz o versículo 9 e 10. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Uma palavra tremenda para impulsionar aquele povo. Uma palavra poderosa para orientar aquele povo e falar: não temais, o Senhor está conosco. Olha, eu vou repetir esse verso 9, amado. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, esses gigantes. Porquanto, como pão, o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Que coisa tremenda. Absoluta certeza, convicção de que iriam herdar a terra porque era promessa e o Senhor estava no controle. E olha a mente deturpada dos demais, olha o que eles falam no 10. Apesar disso, toda a congregação disse que apedrejassem, porém, a glória de Deus. Vou repetir o 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Amados, sabe o que o texto está dizendo? Que o povo queria agora apedrejar Moisés, Arão, Calebe, Josué e Calebe e os demais que poderiam estar a favor desta decisão. Os homens que foram colocados como líderes para conduzir este povo, esse grande povo, até a terra prometida, agora estavam sendo julgados e condenados ao apedrejamento. A lei de apedrejamento, a lei de Moisés. Amados, como podemos entender isso? Homens rebeldes, que caminharam por tanto tempo vendo Arão se dispor, vendo Moisés se dispor, Josué, Calebe, e vendo os homens também que estavam a ponto de guerrear, a ponto de colocar a sua vida em risco por causa de um propósito.
Agora a rebeldia traz à tona a ponto de querer matá-los. E a palavra do Senhor diz algo grande e poderoso, a qual nós devemos confiar. A última palavra vem do Senhor, amado. Não é um homem que te condena, não é um homem que te aflige, não é uma palavra persuasiva de engano, de mentira e de morte, que pode ser a palavra para a sua morte. Se você confia no Senhor, espere e veja as promessas do Senhor se cumprindo, amado. Olha o que diz o texto mais adiante para que nós possamos concluir. Em Josué, capítulo 14, diz assim, Josué, verso 7, 10, 11 e 14, nós vamos ler. Olha o 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia o meu coração. Verso 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel, ainda no deserto, e já agora sou eu de 85 anos. Verso 11, que coisa tremenda. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Que coisa tremenda. Glória a Deus. Você entende? Um coração convicto de quem é Deus. Um coração extremamente zeloso pela promessa de Deus e pela palavra de Deus. Ou seja, a visão de Josué, de Caleb não esmoreceram. Eles viviam por um propósito, viviam por uma promessa. Aquilo que Deus instituiu não saiu do coração deles, independentemente do que passaram, do que viveram, independentemente do povo rebelde querer matá-los. Eles continuaram convictos do poder de Deus, da palavra de Deus e da promessa de Deus. Haviam de conquistar a terra prometida. E passados-se 40 anos, por que 40 anos, amados? Porque 40 dias eles levaram para espiar a terra. E a consequência de abandonar, de rebeldia contra Deus, contra Moisés, contra Arão, Caleb, Josué e Caleb, essa rebeldia fez com que o povo de Israel caminhasse 40 anos no deserto para chegar à terra prometida, para conquistar a terra prometida. Dos 40 dias foram revertidos em 40 anos por causa da consequência da rebeldia. 1 ano para cada dia. É isso que a palavra nos ensina. 1 ano caminhando no deserto, onde o povo que acima de 20 anos não veria e não chegaria a conquistar a terra prometida. E aqueles que nasceram no deserto, que cresceram no deserto, que estavam naquela época com 20 anos, herdaram a terra prometida por causa de uma promessa. E por causa de corações convictos e contridos diante do Senhor. E a palavra de Deus termina, quero terminar no versículo de 14, de Josué 14, o 14 fala assim. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor desde Israel. Que coisa tremenda! Sabe a palavra profunda ali? Perseverara em seguir ao Senhor. Perseverança absoluta, amado. Perseverança plena, convicto de quem é Deus. Você confia em Deus ou só fala que confia, amado? Você tem ciência do que Deus pode fazer e mover por causa de um propósito e por causa das suas promessas? Ou você só fala da boca para fora? Amados, confie em Deus, persevere em Deus e você verá a glória de Deus ainda em vida. Para que Ele te mostre mais uma vez quem é Ele. E tudo vem dEle e provém dEle. Portanto, tudo voltará para Ele. Que Deus te abençoe. Que esse Deus de promessa te conduza a perseverar, a não desistir. Deus não se agrada dos que retrocedem. A perseverança é um fator primordial para a salvação. Não que ela te salve, a graça te salva, mas é um fator primordial
para a minha e para a tua salvação. Perseverança sempre, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.